Ok, Amanda, só um minutinho. Ok, eu acho que eu estou ficando boa nisso, hein? Vamos ver. Está aparecendo para todo mundo aí, galera? Sinaliza aí para mim, por gentileza. Ai, que maravilha. Então, gente, a aula de hoje, como eu falei anteriormente, né, respondendo à pergunta do Jonathan, vai ser basicamente questões que vertem aí a banca da ESA, tá? Então, não tem surpresa nenhuma para vocês. É morfossintaxe, é morfologia junto com sintaxe, é figura de linguagem, né, que é um estilo linguístico, é, tem também regência, tudo que vocês possam imaginar que é cobrado, que oi, e agora? Vocês estão me ouvindo? Ah, mas como assim? Agora há pouco a Amanda estava me ouvindo bem? Será que na hora que eu fui abrir o arquivo, será que desligou? Enfim, né? Não sabemos, mas estamos aí. Estamos ligados. Bom, como eu falei para vocês na aula anterior, as questões elas são bem parecidas. ESA, Colégio Naval, elas são bem parecidas. Só que o Colégio Naval ele tem um nível de dificuldade muito maior, né? E a banca contextualiza mais. Então, são questões muito mais extensas, tem muita pegadinha, muito contextualizada. Já na ESA, as questões são bem objetivas, são claras e objetivas. Mas se vocês forem buscar todas as provas anteriores, sempre tem a mesma configuração, né? São perguntas claras, objetivas, no muito assim, um texto ou dois, mas muito pequeno também, nada muito extenso. Então, é fácil, né? Então, por que a ESA coloca textos menores, questões menores, e evidentemente, textos, tirinhas, muito mais sucintas? Vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê que a ESA cobra questões mais diretas? Vocês fazem uma ideia? Não? Nada, nada? Beth, você faz uma ideia, Beth? Não, Eduardo, não? Então, gente, porque a questão que ela é mais direta, ou você sabe, ou você não sabe. Então, se você demorou muito tempo numa questão, isso significa que você tem dificuldade naquele conteúdo, naquela matéria, né? Já se você, como ela é muito direta, ou você sabe ou você não sabe. Leu o enunciado, olhou as alternativas, marcou a resposta ideal. É isso. Então, se você leva muito tempo para responder cada questão, é um teste de resistência para ver se você, de fato, sabe a matéria ou não. Quando contextualiza muito, tem um lado bom. Pois é, quando contextualiza, Jonathan, tem um lado bom, né, que facilita um pouco, talvez, para você encontrar uma resposta. Só que ela é muito extensa e também se torna um teste de resistência, porque você tem que ler aquilo tudo no tempo hábil, né, que vocês têm que cronometrar, você tem que ler aquilo tudo, ler todas as alternativas, e as alternativas são grandes também, são respostas muito grandes, que você tem que ler cada uma. Então, é um teste de resistência, mas te dá uma condição maior de uma resposta mais certa.
Já na ESA, é muito mais claro e sucinto, então isso parte do princípio de que você, né, pressupõe-se de que você já sabe aquele conteúdo. Então, lê o enunciado, que é curto, claro. Leu as alternativas, que também são muito sucintas. O que você vai fazer? Não tem muito o que pensar, né? Você responde logo. Então, tem essa dualidade aí entre essas duas bancas, tá? Essas duas provas aí de concurso. Bom, a prova vai ser aplicada no dia 26 de julho. O que eu falei para vocês do Colégio Naval também se aplica à ESA, que é importante que vocês leiam atentamente o edital, que no dia da prova não se esqueça o documento oficial de identificação, né, de forma física, com fotografia na qual possa ser reconhecido, a assinatura e dentro da validade, evidentemente. Então, vocês podem dar uma olhadinha no documento de identidade de vocês, se está dentro do prazo de validade. Acredito eu que esteja, né? Porque vocês não deve ter muito tempo que vocês tiraram esse documento, né? Alguém falou alguma coisa aí sobre mosaico? Professora, seu microfone está... Ah, tá. Maravilha, então. Ninguém pergunta nada. Vamos lá. Então, outra informação que eu considero muito importante é vocês terem noção de quantas questões vão cair para cada disciplina. Então, vocês têm aí 14 questões de português, 14 questões de matemática, 12 questões de história e geografia do Brasil, 10 questões de inglês e depois a redação. Agora, português e matemática não necessariamente que vem nessa ordem, tá? Às vezes vem matemática primeiro, depois português, então vem de 1 a 14 matemática, e depois 15 em diante português, né? Aí fechando aí mais 14. Mas isso não é regra, tá? Então, pode ser que seja matemática primeiro, depois português, ou vice-versa. Beleza, gente? Então, aí, já fiquem atentos a isso. Mas sempre português e matemática para iniciar, tá? A prova do Colégio Naval, presta atenção, o Colégio Naval, tá? Exige um domínio sólido das disciplinas do ensino fundamental. E o grande peso vai se concentrar em matemática, na matemática e na língua portuguesa. Assim também a ESA, tá? A ESA é a mesma coisa. O peso maior vai estar concentrado na matemática e na língua portuguesa. E, evidentemente, na redação, tá? Então, não é diferente do Colégio Naval, não. A redação. Eu achei legal trazer isso aqui para vocês. Por quê? Na semana passada, nós falamos sobre a redação do Colégio Naval, né? Que costuma ter esses tipos de temáticas aqui. E a ESA também cobra essas temáticas. Isso é regra? Não. Não é regra. Mas, recorrentemente, eles têm cobrado esse tipo de temática. Cidadania, ética, educação, tecnologia aplicada, eu vou ter que ter tecnológica, tá, gente? Desculpa. Tecnologia aplicada, meio ambiente, segurança, juventude, responsabilidade coletiva e patriotismo. São assuntos muito comuns na área da ESA e do Colégio Naval, tá? É verdade e é certo que isso não é uma regra, eles também podem cobrar outro tipo de temática, por exemplo, administração do dinheiro público, eles podem cobrar também a questão da harmonia no meio social, no corpo social, harmonia dos jovens no meio social. Então, assim, uma série de temas que vocês podem pensar, mas se eu faria redações sobre esses assuntos aqui, porque partindo dessas temáticas aqui, que é muito recorrente, né, você pode pensar em outros temas que vão agregar. Então, você pode fazer redação sobre cidadania. Como é que você entende a cidadania nesse meio? Se eu estudar o quê, Jonathan? Olha, se você estudar esses temas aqui, você está preparado para fazer qualquer outro tema. Para qualquer outro tema. Lembrando, tá, Jonathan? Sempre que você tem que colocar
repertórios, né? Isso a gente falou na aula passada. Então, deem uma olhadinha na aula passada, no conteúdo da aula passada, que vocês vão ver que não muda de uma para outra, de uma banca para outra, tá? Repertório, sempre. Mas por que repertório tanto na ESA quanto no Colégio Naval? Porque o gênero é dissertativo argumentativo. Não, por conta disso, é óbvio que eles vão cobrar, a banca vai cobrar repertório, né? Para você fundamentar os seus argumentos. Então, você tem que. Há uma necessidade ali de você colocar repertórios, sim, tá? Nos 3 primeiros parágrafos. Somente na conclusão que não. Bem, outra coisa que eu acho importante vocês saberem também é isso aqui, ó. Como é que é a prova da ESA? Né? O que a gente percebe de muito comum nas provas da ESA? Primeiro, enunciado bastante objetivo. Então, os enunciados são bastante objetivos. Né? Você vê claro e objetivamente aquele enunciado ali muito, muito rápido, muito sucinto. Pouco espaço para pegadinha. Olha isso, hein? Pouco espaço para pegadinha. Mas isso significa que não tem pegadinha? Não, não significa. Volta e meia pode ser que tenha, sim. Eu fiz uma busca nas provas anteriores, buscando assim, exatamente isso, pegadinha nas questões de interpretação, até mesmo das questões gramaticais, né? Morfossintáticas, e não vi. Mas pode ser que tenha. Estejam preparados. Leiam atentamente todas as alternativas, com toda calma. Leia o enunciado com bastante calma, vai marcando ali a palavra-chave, né, do enunciado que você achar importante, que vai nortear aí, talvez, uma possível resposta, tá? Então, pode ser que tenha pegadinha, mas não é muito comum, tá? Necessidade de domínio do conteúdo. Obviamente, né, gente? Se você vai fazer uma prova da ESA, é óbvio que você tem que tentar dominar os conteúdos. Você já vem estudando há quanto tempo? Né? Há um certo tempo, então você tem que dominar. Então, tem pegadinhas, mas tem poucas. Então, Jonathan, mais uma vez, eu não vi, eu fiz uma buscativa e eu não vi pegadinhas nos textos de interpretação, eu não vi pegadinha também nos textos gramaticais, né, nas questões gramaticais, mas pode ser que nessa prova eles coloquem, então não está completamente descartada a possibilidade. Mas, normalmente, a ESA não faz isso, tá? Quem gosta de fazer isso, a banca que gosta muito de botar pegadinha é o Colégio Naval, tá? Então, mas isso pode ser que aconteça, então estejam preparados também, tá? A gente tem que estar preparado para tudo, não é verdade, né, gente? Para pegadinha, para questões muito, muito extensas, embora não seja característica da ESA, da prova da ESA, mas a gente pode e precisa contar com elemento surpresa, né? Então, necessidade de domínio do conteúdo. Então, obviamente, se você já vem estudando aí há um tempo, né, tanto na escola quanto seu estudo particular, você já vem dominando esses conteúdos, né, ou pelo menos boa parte deles. Então, necessidade de dominar os conteúdos é fundamental. Assuntos que se repetem frequentemente. Exatamente. Exatamente. A ESA, ela é mais tradicionalista, né? Nas pesquisas que eu fiz, eu percebi que ela é muito... Nas pesquisas das questões, né, que eu quero dizer, ela é muito tradicionalista, então ela se repete sempre. Às vezes eles pegam uma questão que foi dada num outro momento, já há 4, 5, 6 anos, e aí a banca volta com aquela questão. Isso é interessante, né? Então, são assuntos aí que vão se repetindo. Conteúdos também que se repetem? Obviamente, né, gente? Porque o conteúdo programático lá é um só. Então, pode ser que ela cobre mais de um e menos do outro, mas o conteúdo programático é somente um. É sempre o mesmo, né? Então, as questões, às vezes, se repetem sim, tá? Bem, vamos lá. Um outro ponto que eu acho importante que vocês tenham muita, muita noção é isso aqui, ó.
o que diferencia a ESA de outras bancas? E aí eu falo do Colégio Naval, né? Da prova do Colégio Naval. Repete muitos conteúdos de provas anteriores, nós acabamos de falar sobre isso, né? Mantém um padrão de elaboração bastante estável. Então, quando eu falei do tradicionalismo, é exatamente isso. Ela mantém uma tradição, né? O padrão de elaboração das questões é bastante estável. Então, você não vai ter assim aquele elemento, nossa, surpresa, né? Você pode até ter. Então, você tem que estar preparado. Mas não é muito comum, né, nas provas aí da ESA. Exige rapidez na resolução das questões. Olha, isso é muito importante, gente. Resolução exige rapidez na resolução das questões. Por que eu falo isso? Porque você precisa ter, quando você cronometra o seu tempo de estudo, é exatamente para você ter condição de raciocinar a base da questão, né, e poder responder naquele tempo estipulado, né, que você estipulou nos seus estudos anteriores em casa. Então, você vai fazer as resoluções baseado mais ou menos nesse tempo. Pode ser que uma questão exija 1 minutinho a mais, a outra exija um pouquinho a menos, mas, assim, sempre nesse mesmo padrãozinho de cronometragem, tá? Até porque, se você for pensar, você ainda tem a redação. Então, se você for se dedicar muito à questão objetiva, a redação vai ficando. E a redação tem peso 2, né, gente? A redação é importantíssima. Então, faz logo as suas questões objetivas para depois você partir para a redação. Ou faz exatamente o contrário. Eu gosto muito de, primeiramente, me dedicar à redação. Depois passar para as questões objetivas. Eu acho muito mais vantajoso. Porque ali você consegue raciocinar muito mais ali para argumentar sobre aquela temática. Quando você parte para as objetivas, você já está um pouco mais cansado, né? Quando você faz as objetivas e parte para a redação, você está um pouco mais cansado. Então, isso né, diminui um pouquinho o seu gás e a sua resistência. Então, na hora de você fazer, eu, né, professora Alzira Rubim, sempre gostei de fazer redação primeiro. Aí depois vem as questões objetivas. Mas tem aluno que já tem candidato que já tem uma certa facilidade com as objetivas primeiro. Então, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas para quem não tem muito hábito, né, de fazer provas de concurso aí, provas de ingresso, começa pela redação, que isso vai te dar um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de segurança, por assim dizer, tá? Não costumo apresentar enunciados muito longos, foi o que eu falei, né? Então, são bem sucintos aí os enunciados. O processo seletivo vocês já sabem, né? Mas eu acho legal, a gente está aqui, ó, ratificando prova objetiva e redação, ou o contrário, redação depois prova objetiva, inspeção de saúde, exame de aptidão física, que é o TAF, né? E aí você tem isso também no Colégio Naval, e avaliação psicológica. Então, tá aí o processo, né? As etapas que vocês vão passar aí pela ESA, né? Pela avaliação da EVA. Beleza? Bom, vamos partir para as questões? Que é isso que a gente quer? Eu elaborei aqui, eu trouxe para vocês algumas questões. Assim, eu misturei bastante para ver se vocês estão, ó, no pique. Vamos lá? A primeira questão é um textinho de quem é esse cara aqui? Enfim, acho que está na questão o autor. A Escola de Sargento das Armas é constantemente referenciada como uma escola espartana, em razão de sua rotina severa e disciplinada. Assim, leia a historieta abaixo, retirada da obra O Livro das Virtudes, de William Bennett, é isso aí, e dê o que se pede.
Então, começa assim, essa historieta aí, né, de Bennett. Nos primeiros tempos, os povos da Grécia não eram unidos como hoje. Havia uma série de cidades e territórios, cada qual com seu próprio governante. Filipe, rei da Macedônia, ao norte da Grécia, queria unir todos os povos gregos sob seu domínio. Armou, então, um poderoso exército e partiu para a conquista dos outros territórios, onde se fez aclamar rei. Esparta, porém, resistiu. Os espartanos ocupavam a região no sul da Grécia, chamada Lacônia. Por isso eram também chamados lacões. Destacavam-se pelos costumes simples e pela bravura. Eram também famosos por usar poucas palavras, cuidadosamente escolhidas, ainda hoje se diz, cuidadosamente escolhidas. Ainda hoje se diz que as respostas curtas são lacônicas. Por quê? Porque são simples, né? Práticas. Sabendo que precisava subjugar Esparta para ter o domínio total sobre a Grécia, Filipe cercou as fronteiras da Lacônia e enviou uma mensagem aos espartanos. Se não se renderem imediatamente, ameaçava, invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo o que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Alguns dias depois, Filipe recebeu a resposta. Abriu a carta e encontrou somente uma palavra escrita. Sim. Bom, aí a questão, o Jonathan está dizendo aqui o que o TAF, não sei se estou preparado para isso. Olha, Jonathan, você já vem treinando alguma coisa? Você já vem fazendo algum tipo de treinamento físico? Você tem que estar, pelo menos, fazendo algum tipo de treinamento físico, né? Periodicamente, aí, pelo menos algumas vezes na semana, para você se sentir um pouco mais preparado, não? Pois é. Então, eu acho que você está correndo tem que correr agora contra o tempo. Mas vamos lá à questão. Levando em consideração os seus conhecimentos da língua portuguesa, o que os espartanos pretendiam responder ao referenciarem em sua missiva tal conjunção subordinativa condicional. Então, vocês vão perceber ali que o se nada mais é do que uma condição, uma conjunção que dá a ideia de condição, né, gente? É uma subordinada aí condicional. Beleza. Como é que eles pretendiam, então, responder ao referenciarem com essa tal conjunção condicional? Fazendo jus ao laconismo, não se valeram de um único vocábulo para se exprimir? Que entre as ameaças e sua realização existia uma grande diferença? Será? Letra C. Que os espartanos estavam a concordar com o rei Filipe, chamando-o ao debate? Que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos? Ou letra E, que os lacões atacariam as vontades do rei Filipe e se renderiam de imediato? Então, levando em consideração aí seus conhecimentos da língua portuguesa, o que eles pretendiam responder ao referenciarem em sua missiva essa conjunção condicional? O que vocês acham? Vamos ver quem vai responder aí. Alguém? Jonathan, Arthur, Beth, quem mais que está aqui? Cauã, cadê Cauã? Cauã está aqui, gente? Quem mais está aqui? Gabriel. E aí, galera? O que vocês acham? Levando em consideração que vocês aprenderam sobre as conjunções subordinadas condicionais, estavam duvidando do rei Filipe? Tipo, se você diz que você faz isso, então faz. Então, mas o se, Jonathan,
Ou se você acha que... Então, qual seria a alternativa que você acha que seria aqui? Letra B? Letra A? É? Só Jonathan, gente, que responde? Como assim? Ah, Beth, por favor, né? Então, vamos lá, Gabriel, boa. Pois é. Então, Tiago, B. Então, gente, vamos lá, vamos raciocinar aqui. Vocês sabem que a conjunção subordinada condicional, ela dá a ideia de condição, certo? Quando estava em dúvida entre a A e a B, né? Ok, vamos lá, Tiago. Então, vamos ver, vamos tirar essas dúvidas de vocês aí. Quando ele fala aqui, ó, que os espartanos, o que os espartanos pretendiam responder, né, que não foi não responderam, ao referenciarem, né, quando eles fazem referência a essa missiva aí de ataque, né, a tal pela conjunção subordinada condicional. Então, eles fazem lá os espartanos, né, na verdade o rei Filipe, ele faz essa referência aqui, ó. Se não se renderem imediatamente, ameaçava. Invadirei suas terras. Se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Isso é o que ele disse, né? Rei Filipe. Ok. Alguns dias depois, ele recebe a resposta e só encontra essas duas palavras. Essas duas letras, né? Somente uma palavra. Se. Então, essa referência foi feita, vocês acham que foi fazendo jus ao laconismo de não se, né, valerem de um único... Eles estão se valendo de um único vocábulo para se exprimir? Você acha, Beth? Hein, Gabriel? Vocês acham que é isso? Porque o laconismo nada mais é do que assim, algo simples, né? Simples e direto, curto. Assim como os lacões. Por isso que eles eram chamados lacões, né? Pela simplicidade deles. Você acredita que seja isso? Então, mas aqui, veja bem, Gabriel, aqui ele está querendo saber, de acordo com os seus conhecimentos, qual seria a possível, né, a possível interpretação de uma possível resposta que eles dariam ao rei Filipe. Então, você acha que fazendo jus ao laconismo, respondendo se? Mas quando eles respondem se, não falaram exatamente nada, né? E aí? E a letra B, que entre as ameaças e sua realização existia uma grande diferença? Vocês acham que é isso? Não levaram em consideração, por exemplo, a letra C, que os espartanos estavam a concordar com o rei Filipe chamando-o ao combate? Não me parece, né? A letra D, não levaram essa aqui também em consideração? Que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos? Porque quando ele ameaça muito e não faz nada, porque você vê que ele ameaçou 3 vezes, né? Ele fez 3 ameaças ali, não foi, gente? Mas não fez nada. Você acha que alguém, quando está querendo combater ou travar uma batalha, faz várias ameaças antes, como ele fez? Ou seja, o se, gente, presta bem atenção no que eu vou falar. O se, ele dá a ideia de condição. Ou seja, qual é a condição que eu tenho para atacar? Qual vai ser a condição para eu atacar? Então, olha aqui, novamente, ele fez 3 ameaças, mas não invadiu. Se não se render imediatamente, invadirei suas terras. Primeira ameaça. Segunda, se meus exércitos as invadirem, pilharão e queimarão tudo que vocês mais prezam. Segunda ameaça. E a terceira ameaça, se eu marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Então ele ameaçou muito
mas não invadiu nada. Vocês ainda acham que seria a letra A e a letra B? Ou a letra B? Pois é. Gente, presta bem atenção, não vou explicar para vocês agora, baseado na resposta. Quando a gente ameaça muito e não faz nada, significa que você ou você não está muito seguro, né, do que você pretende fazer, né? Então você está esperando uma outra. Pois é, exatamente, Tiago. Presta bem atenção. Quando você ameaça demais, sabe aquele ditado que cão que late não morde? Cão que ladra não morde? É mais ou menos isso. Ele faz muita ameaça e não invade, nunca. Então, quando eles colocam lá se, é quase que como um deboche, né? Debochando dele, do rei Filipe. E preste atenção, se você sabe que o se é uma conjunção subordinativa que dá a ideia de condição, o rei Filipe, ele espera uma condição da parte, né? Da parte dos gregos para poder fazer o quê? Para poder atacar, invadir. Então, ele não está certo do que ele está fazendo. Significa que ele não está muito seguro de si, né? Da sua trupe, né? Ou da sua tropa, tanto faz, né? O termo aí. Então, ele não está muito seguro disso. Quando ele faz 3 ameaças e não invade, é como se ele quisesse uma resposta deles. E eles responderam de forma muito irônica, né? Sim. Então, que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos. Pois é. Então, ele não estava seguro. Exatamente que tipo de condição ele queria, eu não entendi exatamente. Ele queria uma condição para poder invadir, para poder atacar. Então, quando ele fez 3 ameaças, o Jonathan, e não atacou, não invadiu, significa que ele estava esperando uma condição da parte dos espartanos para poder atacar. É essa condição. O se dá essa ideia para a gente, de que eu só vou fazer tal coisa se houver tal coisa. Então, para eu invadir, qual é a condição de eu invadir a Lacônia? Qual seria a condição? Se eles fizessem tudo aquilo que ele falou. Mas ficou só na base do verbo, né? E não da ação. Então, se a gente pensar que a fala, né, as ameaças do rei Filipe não condiziam com o fato de ele estar seguro, né, de atacar a Lacônia, os espartanos, né? Ele não tinha domínio sobre si mesmo e nem sobre sua tropa. Entendeu? Então, é como se ele estivesse dando condição para os espartanos reagirem. Então, o que você pensa sobre isso? O se dá essa ideia. Qual é a condição? Vocês podem se render. Se vocês não fizerem nada disso, aí sim eu vou atacar. Mas isso é comum de um rei? Isso é comum de um rei? Ele faz 3 ameaças, mas não cumpre nenhuma. Ele fica na base do si. Ele fica na base do si. Se eles se renderem... Ah, tá, agora fez sentido. Pois é, ele fica nessa base aqui, ó. Se não se renderem imediatamente, invadirei suas terras. Aí depois faz outra ameaça. Depois faz mais 3 ameaças. No final das contas, ele ficou desacreditado. Por quê? Porque ele deu condição aos espartanos de reagir de outra maneira. Né?
quando ele deu essa ideia, quando ele pronunciou, né, proferiu esse se não se renderem imediatamente. Então, olha aí, os outros não se renderam, ainda foram debochados, né? Ainda foram irônicos. Mandaram a resposta à carta somente com essa palavrinha aí, se. Então, significa que cão que ladra não morde, né? Quem quer atacar não faz 3 ameaças como ele fez. Né? É como se ele tivesse dando condição para eles se defenderem. Entendeu? Quando você quer invadir e ganhar uma batalha, você vai dar condição para aquela tropa se proteger a partir das suas ameaças? Não. Você vai querer pegar todos eles de surpresa. E não foi o que ele fez, né? Ele fez 3 ameaças aqui. Então, ele deu condição para que os espartanos se protegessem, se armassem cada vez mais. Entendeu? Por isso que eles foram debochados, né? Se. Porque eles já estavam preparados. Essas 3 formas de ameaça aqui que ele fez, o que eles fizeram, os espartanos? Se protegeram, se resguardaram. Opa, então ele quer que a gente se renda. Por quê? Se a gente não se render, ele vai invadir. Ok? Então a gente tem que se preparar para isso. Depois ele fez outra ameaça aqui para a gente. Ó. Se o meu exército invadir, pilharão e queimarão tudo que vocês mais querem. Então eles já sabiam o que ia acontecer. Uma segunda possível ameaça, né, que ele fez. E depois, se a minha tropa marchar sobre a Lacônia, arrasarei suas cidades. Eles estavam preparados, por isso que eles foram debochados. Então, a resposta aqui, gente, presta atenção que isso é muita interpretação mesmo, tá? Que as ameaças do rei Filipe diziam mais sobre ele mesmo do que sobre os espartanos, né? Porque deu condição aos espartanos de se armarem cada vez mais. Bom, opa, vamos lá. Vamos à próxima questão. Questão 2 diz o seguinte. A questão 2. Assinale a alternativa em que está presente a figura de linguagem intitulada ironia. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Letra C, Eduardo. Quem concorda com Eduardo, galera? Quem mais concorda com Eduardo? Mais alguém? Jonathan? Cris? Deixa eu ver o que Cris falou. Ah, tá. Também acha que é a letra C, né? Então, galera, mais alguém? Então, exatamente, Eduardo, Cris, Jonathan. Muito bem, Tiago. É isso aí, é a letra C. Agora vamos, né, detalhar cada uma delas? Sim, é a letra C, tá? É a letra C. Vão anotando aí, tá, galera? Número 1 foi a letra... Esqueci. A internet está ruim? Quem está falando aqui? Ah, a internet aí está lenta, né, Tiago? Ah, tá. Pensei que era a minha internet aqui que estava meio devagar. Número 1 foi a letra o quê, Tiago? Foi a letra D. Isso aí, anota aí, tá? Faz essa gentileza. O número 2, então, é a letra C. Agora, vamos detalhar cada uma delas? Vamos ver que cada uma delas qual seria a figura contida em cada uma? A letra A diz assim, olha, depois de correr por mais de 3 horas na maratona, o atleta estava morto de fome e cansado. Qual seria a figura de linguagem aí?
Muito bem, hipérbole, Cris. Muito bem, a hipérbole, é o exagero, né? Ele disse que o atleta estava morto de fome e cansaço. Então, total hipérbole, né? E a letra B. De tanto ele aguentar humilhações calado e baixar a cabeça, todos o achavam um verdadeiro banana. O que a gente tem aqui? Metáfora, Cris. Cris arrasando, hein? É isso aí. Muito bem. Metáfora, né? Quando ele chama o atleta de banana, é uma metáfora que ele está fazendo, né? E a letra D. Os gritos silenciosos no olhar do menino não me saem da memória e me cortam o coração. O que a gente tem aqui? Paradoxo? Não. Personificação? Não. Vamos lá. Os gritos silenciosos? Não. Figuras de linguagem, Tiago. Os gritos silenciosos no olhar do menino não me saem da memória e me corta o coração. Você botou prefixo, Tiago? Não, aqui é figura de linguagem. Grito silencioso, hipérbole? Não. Vamos lá, então, vou explicar para vocês. Quando ele fala aqui gritos silenciosos, ele está falando de... existe grito silencioso? Não, né? Mas existe o grito. Quando você grita, o som sai, né? E quando a gente fala de grito silencioso, a gente está falando de uma parte dos 5 sentidos, que é a boca. Sinestesia, Jonathan. Muito bem. Sinestesia, quando ele fala, o grito parte da onde, gente? Da garganta, da boca, né? Só que esse grito é o quê? Silencioso. Ainda fala silencioso no olhar, que é a visão. Então, aqui, ó, ele tem o grito que sai da garganta, né? E passa pela boca, né? Para se propagar. Depois ele fala silencioso, que é aqui, ó, audição, não tem som. E depois ele fala silenciosos no olhar do menino, que é a visão. Então, ele usou aqui, ó, 3 órgãos do sentido, né? Paladar, audição e visão. Sinestesia, Jonathan. Muito bem. E a letra E? Qual seria a figura de linguagem aqui presente? Muito bem, Cris. Hipérbato. O que é o hipérbato, gente? É a mudança, né, como é que eu vou falar? É a inversão, né? Quando você coloca o substantivo, o primeiro o adjetivo, depois o substantivo, ou quando você inverte a oração, né? Aquela oração direta de sujeito, verbo, complemento, você inverte isso tudo e você pode botar o complemento primeiro, depois o verbo, depois o sujeito. Enfim, a ordem aqui não vai alterar. Isso é hipérbato. Muito bem, Cris. Então, portanto, ó, número 2, letra C. Que firmeza aquele goleiro tem nas mãos. Ao defenderem os chutes, elas parecem feitas de alface. Total ironia, né? Muito bem. Questão 2 aí. Vamos partir para 3. A questão 3 diz assim, olha, eu não... Como é que é? Eu não entendi essa ironia? Vamos lá, vamos voltar lá rapidinho. Presta atenção, Jonathan. Na questão 2, quando ele fala assim, ó, a ironia que ele fala é o seguinte, ó, que firmeza aquele goleiro tem nas mãos. Quando ele fala de firmeza e depois diz que as mãos dele parecem feitas de alface, ele está sendo debochado, ele está sendo irônico. Que firmeza é essa que ele tem nas mãos? Não tem firmeza, né? Então, ele está sendo irônico, né? Assim, quando você diz assim, ó, mas você é muito inteligente mesmo, né? Sabe de nada. Então, você não está sendo debochado, você não está sendo irônico, né? Ou quando você fala, pô, fulano é desprovido de inteligência, você está chamando o fulano de quê? Né? De burro, né? Então, o que ele faz aqui é a mesma coisa. Quando ele fala que as mãos do goleiro têm firmeza, e ao defender os chutes elas parecem feitas de alface, é porque elas não têm firmeza.
Então, isso é deboche, né? Por quê? Se ele é um goleiro, ele tem que ter firmeza nas mãos. Mas ele diz ali depois que elas parecem feitas de alface, ou seja, sem firmeza alguma, né? Toda molinha. É tipo o quê? É. Ah, pensei que alface seria. Ah, não, não, alface mesmo, alface. Né? A alface ela é uma folha muito flexível, né? Muito molinha. Então, tal qual aqui a, as mãos do goleiro, né? Então, ele foi debochado aqui, foi irônico. Por isso, a letra C, ironia, tá? Conseguiu entender um pouquinho, Jonathan? Show. Então, vamos lá. Questão 3 diz assim: na oração me empresta o coturno, há um clássico desvio da norma culta da língua portuguesa. Marque a alternativa que corrige tal desvio e que analisa correta e sintaticamente o vocábulo me. Então, vocês têm que fazer duas coisas aqui, né? Primeiro, verificar aí qual é o erro, qual é o desvio da norma culta aqui, e depois dizer, sintaticamente, qual é a função do vocábulo me. E aí, letra D? Acho que é a A. Empresta-me o coturno. E aí? Letra A também? E aí, que mais? Letra D, Giovana acha que é a letra D. Empresta-me partícula denotativa de pessoa. Letra A, Beth. Tiago falou o quê, Tiago? Acho que ele quis ser direto. Ah, quis ser direto? Tá, mas aqui ele, mesmo querendo ser direto, ele cometeu um desvio aqui, né, da norma culta, Tiago. Então, onde é que está esse desvio da norma culta? E depois, como é que a gente analisa sintaticamente esse vocábulo aí, ó, me? Bom, vamos lá então? Então, vamos lá. Quando a gente, quando a gente faz conjuga o verbo emprestar, né? Quem empresta, empresta algo a alguém, certo? Então, a gente já sabe que esse verbo emprestar, ele pode ser direto. Ele pode ser um verbo transitivo direto. Ele pode ser um verbo transitivo direto e indireto. Né? Se eu disser assim para você, me empresta um dinheiro, então, nesse caso, quem empresta, empresta algo. Qual seria, então, o complemento? Um dinheiro. Se não tem preposição, seria um objeto direto esse complemento. Só que aqui a gente tem que analisar o me, né? O me. Então, vamos lá. Quando a gente conjuga o verbo emprestar, a gente conjuga em que tempo verbal? Eu empresto, tu emprestas, ele empresta, certo? Ele empresta. Nós emprestamos, vós emprestais, eles emprestam. Presente. Ok, presente do indicativo, certo, Eduardo? Então, quem colocou aqui que esse me, empresta-me o coturno, letra A, acertou. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o verbo emprestar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Mas aqui a gente só quer analisar o me. A gente não quer analisar o coturno. Né? A gente não quer analisar o coturno, sim somente o me. Então, o me está se referindo a quem? A mim. É como se eu estivesse dizendo assim, ó, empresta-me o coturno, ou seja, empresta a mim o coturno. Empresta para quem? Para mim, ou a mim. Então, nesse caso, o me, sintaticamente, vai exercer função de objeto indireto, porque empresta
Quem empresta, empresta algo a alguém. Se eu quero saber o valor sintático, né, a função sintática do me, eu vou dizer que empresta a quem? A mim. Esse a mim não tem uma preposição, gente? A mim? Então, é objeto indireto. Agora, seria a letra C, presta atenção, hein? Seria a letra C se ele estivesse pedindo para dizer, analisar corretamente a função sintática do me e de o coturno. Aí seria o me, objeto indireto, e o coturno, objeto direto. Empresta-me, empresta a mim o quê? O coturno. Aí seria a letra C. Mas a gente não tem aqui, ele não quer saber a função sintática de o coturno, né, do complemento coturno, e sim somente do vocábulo me, que nesse caso é a mim, empresta a mim o coturno. Portanto, ó, quem marcou a letra A acertou. Certinho. Empresta. Ah, tá. Isso o vocábulo me. Mas qual seria, então, o desvio da norma culta aqui? Quem assistiu às minhas aulas, presencial ou online, vocês devem ter visto que eu falei sobre colocação pronominal. E aí eu disse a vocês que não se inicia a frase com pronome oblíquo. Né? Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Nunca. Isso aí, Eduardo. Não se coloca pronome no início da frase. Né? Ela começa sempre com verbo. Então, aqui não poderia ser letra B. Poderia ser a letra C? Poderia. Né? Poderia ser a letra C. Mas a letra C, empreste-me, né? Nesse caso aqui, ó, está na terceira pessoa do singular, que eu estou me dirigindo a alguém, né? Então, seria a terceira pessoa, empresta-me o coturno, e não empreste-me. Tá? A letra D, empresta-me o coturno, partícula denotativa de pessoa. Não, o me não é partícula denotativa de pessoa. Me empresta, completamente errado, porque aqui você está iniciando a frase com um pronome oblíquo, e não pode. A letra, que mais que a gente falou? Ah, sim, e a letra A? Tá, letra B. Me empreste o coturno. Está errado o desvio, né? Não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, mas o pronome pessoal oblíquo aqui, ele está querendo saber a função sintática do me. E não pronome pessoal oblíquo átono. E sim um complemento do verbo emprestar, né? Que seria, nesse caso, emprestar a quem? A mim. Então, letra A, objeto indireto. E iniciando frase apenas com verbo e não com pronome oblíquo. Ok, gente? Anota aí. Número 3, letra A. Acertaram. Boa parte aí acertou. Número 4. O número 4 diz assim, olha, assinale a alternativa cuja definição da figura de linguagem esteja correta. Ah, isso aqui é bobo. Achei esse aqui muito bobinho. Qual seria, então, a alternativa correta? De acordo aí com o uso das figuras de linguagem. Letra E, letra E, letra E, muito bem, muito bem, muito bem. Letra E, Eduardo, muito bem, Jonathan, muito bem, Cris. Isso aí. Metáfora é a oposição ou sentido contrário de palavras ou ideias? Não. Isso aí é antítese. Letra B, personificação é uma comparação oculta? Não. Personificação é quando você atribui características de um ser humano a seres inanimados. Então, está errado também a letra B. Letra C, pleonasmo é a suavização da linguagem? Não. A suavização da linguagem é o quê? Eufemismo. Então, não é a letra C. Letra D, hipérbato é a substituição de uma palavra por outra com a qual ela tem semelhança de sentido? Não. Hipérbato é inversão de palavras, né? E hipérbole ocorre quando se usa uma palavra ou expressão exagerada com a intenção de dar ênfase. Muito bem. Letra E, número 4. Perfeito. Ah, que bom que vocês estão aí, ó. Agora vem
de certa forma, está intrínseco, né, na língua portuguesa, questões também de literatura, tá? Então, não dá para fugir a isso, não. É o quê? O que o Jonathan perguntou? Só um minutinho, Jonathan. Pode dar um exemplo de hipérbato? Olha, o exemplo mais simples, mais comum que você poderia imaginar de hipérbato é o início do hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Então, ouviram do Ipiranga as margens plácidas? Como é que você começa isso? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Como é que você começaria isso? De um povo heróico retumbante. E aí? Ouviram do Ipiranga? Tá difícil? Ó, presta atenção. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. O correto seria as margens plácidas ouviram, não, do Ipiranga, as margens plácidas ouviram. Complicado, hein? Pois é. Poderia me dizer qual foi, minha internet caiu, poderia me dizer qual foi a resposta anterior? A resposta anterior da questão 4 foi a letra E. A letra E. Então, um outro exemplo que eu poderia te dar de hipérbato seria quando a gente inverte, né? Coloca o adjetivo primeiro, depois o substantivo. Aquela menina tem belas madeixas, né? Belas madeixas, ou seja, lindos cabelos, né? Então, você tem uma inversão simples. Bom, e aí aqui na número 5, a gente tem uma questão aí de literatura, mas que envolve aí, né? Está dentro das questões de língua portuguesa, não tem como fugir a isso. Então, diz assim, olha, Machado de Assis, um dos autores mais importantes da literatura do Brasil, produziu uma obra de ficção extensa, que pode ser dividida entre duas fases. Uma, chamada de aprendizagem, que é representativa a obra Helena, né? A obra que ele escreveu lá no século XIX. Outra dita de maturidade, inaugurada com a obra Memórias Póstumas Brás Cubas. Tais fases se associam, respectivamente, às seguintes escolas literárias. Seria barroco e arcadismo, respectivamente aí falando, né? A primeira fase, o barroco, e a segunda fase, o arcadismo? Seria romantismo e realismo? Seria realismo e naturalismo? Seria romantismo e naturalismo? Ou, letra E, arcadismo e modernismo? Qual seria aí? Letra B? Muito bem, Beth. Muito bem, muito bem. Muito bem, Cris. Muito bem, Tiago. Então, gente, por que ele fala isso? Ele escreveu Helena, Ressurreição, Yaya Garcia, tantos outros livros dessa época que ele se referiu a um período romântico, né? Isso foi século XIX, onde Machado de Assis ainda escrevia de forma romântica, né? A escrita dele era romântica até então. Depois ele passou para uma segunda fase, né? O Machado de Assis ele tem essa transição, ele faz essa transição literária, né? Primeiro ele começa a escrever com uma escrita muito romântica, a mulher idealizada, aquela mulher linda, maravilhosa, sem imperfeições, tal, tudo muito bonito, tudo muito lindo, a paisagem, tudo muito belo. Depois ele sofre uma transição, ele começa a escrever e mostrar a realidade tal qual ela é. E aí ele passa a escrever, ter uma escrita realista, né? Então a gente fala aí que é a segunda fase de Machado, com a inauguração da obra Memórias Póstumas Brás Cubas, que é completamente realista. Ali, quem já leu Memórias Póstumas sabe que a gente tem ali
né, o Brás como um cara que é um advogado, mas ele nunca advogou, ele nunca exerceu a profissão, e ele está ali numa sociedade, né, na corte, para ser visto, para ver e ser visto, para observar as pessoas, falar mal das pessoas, né, observar o erro das pessoas. Tanto é que depois ele tem ele fala sobre as mulheres, né, as quais ele amou, que é a Marcela e a Virgília, e aí ele coloca os defeitos de cada uma também. Depois ele conhece a Eugênia, né, que é uma moça linda, maravilhosa, perfeita, perfeita, mas ela tem um defeito físico, né, e ele expõe isso o tempo inteiro na escrita, né? Ela é linda, mas ela é coxa. Ela é maravilhosa, ela é perfeita para um casamento, mas ela é coxa. Então ele vai mostrando ali a real situação, né, da sociedade da época, né, na corte. Bom, então, é a letra B, romantismo e realismo. Eu quero dizer para vocês que, anotem aí, tá? Questão 5, letra B. Eu quero dizer a vocês que, quando eu fui consultar essa questão, ela deveria ter sido anulada. Porque quando eu fui pesquisar, a 4 é a quê? Não sei, deixa eu ver. Quando eu fui pesquisar, gente, a quatro é a letra E, hipérbole. Eu descobri que estavam marcando a letra C na própria prova anterior, né, da ESA. Eu falei assim, não, gente, mas não é letra C. Eu sei que não é letra C. Eu sou professora, eu sei que não é, né? O primeiro momento de Machado de Assis é romântico. Do segundo momento, que é a fase de transição da maturidade, é realista, né, com memórias póstumas. E aí eu falei, não, não é a letra C, é a letra B. Então, assim, vocês têm que ter muito cuidado também. Toda vez que vocês forem estudar, pesquisem se realmente é aquilo ali, tá? Não vão confiando totalmente naquela resposta, tá bom? Bom, então, questão 5, Tiago, letra B, isso aí. Show de bola, Tiago. Vamos lá, vamos partir para a questão 6. Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem função morfológica e sintática idêntica. Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas funções. E aí, preste atenção, vou dizer qual é o vocábulo aqui. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido que nunca viu a própria mulher. Então, o elemento em destaque aí, deixa eu só colocar aqui para vocês, que eu não coloquei antes, é esse aqui, ó. É o quê? Tá? Qual seria a função sintática de cada um? Os dois vocábulos em destaque nos enunciados a seguir possuem funções já está dando uma dica incrível para vocês. O primeiro tem função morfológica e sintática idênticas, tá? Assinale a alternativa que apresenta corretamente essas funções. Então, a primeira função é morfológica, a segunda é sintática. Letra C. Puxa, caramba, vocês estão matando a pau mesmo, hein? É isso aí, pronome relativo e sujeito. Muito bem. Há pai que nunca viu o próprio filho, então você tem aqui uma subordinada adjetiva, né? E você tem aqui marido que nunca viu a própria mulher. Quem que nunca viu a própria mulher? Marido. Então, sujeito. Perfeito. E a pai que nunca viu o próprio filho, você tem uma subordinada, né, adjetiva. Então, qual é a função sintática do que quando a gente tem uma subordinada adjetiva? Pronome relativo. Né? Então, perfeito. Letra C, pronome relativo, e depois o que aí em marido que nunca viu a própria mulher? Sujeito. Maravilhoso. Tá?
Alguém tem alguma dúvida sobre isso aqui? Alguém tem dúvida ou não? Já mataram logo de cara. Vocês sabem... Oi, Jonathan, fala. Deixa eu ver aqui. Tia, são quantas questões? Eu botei 15. Vamos ver se a gente dá conta aí das 15? Bora lá. Então, ó, número 6, questão número 6, letra C. Anota aí, Tiago. Perfeito, tá? Quem tiver dúvida aí sobre oração subordinada adjetiva, me pergunta. Quem tiver dúvida aí sobre o pronome aí, o que exerce função de sujeito, é só me falar, tá? Se não falar nada, se ninguém falar nada, vou seguir aí. Número 7. A número 7 diz assim, olha, das frases a seguir, a única inteiramente de acordo com as regras de concordância verbal. Qual seria? Nem vou ler, vou deixar vocês lerem. Concordância verbal. E aí? Podemos analisar? Gabriel jogou aí na letra C. Quem concorda com o Gabriel, discorda? E aí? Beth também concorda que seria a letra C, Cris também, letra C. Não, vocês estão muito bem, cara, muito bem. Não, você não acha não, Gabriel, é isso aí, você tem que ter certeza. Jonathan, que mais? Quem mais que falou que era a letra C? Além do Jonathan, o Eduardo também. Muito bem, gente, é a letra C mesmo. Perfeito. Então, aqui, ó, vamos aqui por parte, né? Vamos descartando aí as outras alternativas. A letra A diz assim: a rede de coleta e de tratamento de esgoto possuem tubulações mais estreitas que as galerias pluviais nas ruas. Então, esse possuem está completamente errado, né? Por quê? A rede de coleta e de tratamento de esgoto. Então, é uma coisa só, é um sujeito só que a gente tem aqui, né? A rede de coleta e de tratamento de esgoto é uma coisa só, é um sujeito só. Então, deveria ser possui tubulações mais estreitas que as galerias pluviais das ruas. Na letra B, na sala de aula havia inúmeros quadros de artistas renomados. Por quê? Porque o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ele não vai para o plural. Então, está errado, né? O certo é havia. Letra D. Podem trazer sérias consequências ao planeta a falta de cuidados com o ambiente. Bem, essa frase está invertida, né? Ela está intercalada. O certo seria: a falta de cuidados com o ambiente pode trazer sérias consequências ao planeta. Então, olha aí, ó, a falta de cuidados com o meio ambiente pode e não podem, né? Então, está errado também a letra D. E a letra E, o técnico e o presidente da empresa chegou muito cedo ao local do acidente. Aqui você tem um sujeito composto. Quem chegou mais cedo ao local? O técnico e o presidente da empresa. Aqui você tem um sujeito composto. Se é um sujeito composto, o verbo também tem que concordar com o sujeito composto, né? Então, o técnico e o presidente da empresa chegaram muito cedo ao local. Portanto, ocorreram, naquele mesmo dia, o quê? Acontecimentos extraordinários. Então, essa frase, assim como a letra D, ela também está deslocada, né? A forma direta seria: acontecimentos extraordinários ocorreram naquele mesmo dia. Então, independente de estar intercalada, né?
invertida, ela está correta. A concordância verbal aqui está correta. Né? Ocorreram, concorda com acontecimentos extraordinários. Portanto, número 7, letra C. Anota aí, Tiago, por favor. Ah, sim, você sentiu que está invertida. Sim, está invertida. Tá? A ordem da frase aqui, né? Da estrutura frasal, ela está invertida. O certo é sujeito, verbo, complemento. Quando você inverte isso, às vezes pode ser que você erre aí na concordância, às vezes não, né? Você tem que ficar atento a isso. O verbo tem que estar sempre concordando com o sujeito, né? Bom, então, isso aí. Número 7, questão 7, letra C. Questão 8. Mais uma questão de literatura aí, hein? Vamos ver se vocês vão saber essa. O movimento literário que se caracterizou pelo pioneirismo na busca pela nacionalização da literatura por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa terra, opondo-se ao neoclassicismo, foi o quê? Foi qual? Qual foi esse movimento literário? O classicismo? O arcadismo? O romantismo? O parnasianismo ou o simbolismo? Ó, presta atenção. Que se caracterizou pelo pioneirismo na busca pela nacionalização, ou seja, dar uma identidade, né, nacional à literatura brasileira. E também, como é que seria essa nacionalização? Por meio da valorização da paisagem e da cultura da nossa terra. Letra C? Nossa, vocês são muito bons. Então, letra C. Agora, vocês poderiam, alguém conseguiria, em poucas palavras, em poucas letras aí, ó, poucas palavrinhas, conseguiria me dizer por que seria o romantismo? Você acha que o C, mas não tenho certeza. É isso, mais ou menos isso. Então, é a letra C, sim. Agora eu quero saber por que é a letra C. O que vocês acham que é um romantismo? Quando vocês estudaram as escolas literárias, né, os movimentos literários, estético literário e tal, vocês viram que no romantismo a gente tem 3 fases, né? Não, né? Ah, não. É a letra C mesmo. É a letra C, romantismo. Por quê? Quando a gente tem o romantismo, a gente tem 3 fases, porque eles queriam criar uma identidade literária brasileira. Exatamente, Cris. Exatamente. E essa identidade nacional, né, que foi criada foi na primeira fase do romantismo, com o nacionalismo, né, o indianismo. Quando os literários, né, da época, poetas e literários, pioneirismo, o que significa que ele foi o precursor, Gabriel. Foi ele que trouxe essa primeira ideia de dar uma cara nacional à nossa terra, que até então a gente copiava da Europa. Né? Até então, Gabriel, a gente copiava tudo da Europa. Todas as formas, todas as escolas literárias, e todas as poesias que eram feitas eram baseadas nas poesias da Europa, da França, de Portugal. Mas o Brasil não tinha uma nacionalidade própria, não tinha um rosto, por assim dizer. Então, a primeira fase do romantismo foi proposto por quem? Quem participou da primeira fase do romantismo? Quem lembra? Gonçalves Dias, José de Alencar. Quando José de Alencar trouxe para a gente o Guarani, o que ele fez ali? Trazendo o indianismo, trazendo o bom selvagem, falando sobre a paisagem brasileira. Isso, a ideia de quebrar as regras, isso, greco-romanas, isso aí. Então, essa ideia, né, de valorizar a paisagem, de trazer algo que realmente mostrasse um rosto brasileiro, né, uma nacionalidade própria,
A gente precisava criar uma nacionalidade própria, porque até então a gente não tinha. O que a gente era? Uma cópia da Europa. Tudo que era feito aqui era copiado. Então, quando ele propôs esse movimento literário, movimento na escola naval, no colégio naval, então, no CN, não. É o português mais contextualizado, mas não tem. Não tem, tá? Fica tranquilo. Aqui já na ESA tem. Mas, assim, muito pouco também, tá? Muito pouco. É mais o português mesmo, propriamente dito, tá, Eduardo? Então, assim, quando ele trouxe esse nacionalismo, né, na primeira fase do romantismo, ele mostrou para o Brasil que ali havia uma identidade. Qual foi a primeira identidade? O indianismo, com o Guarani, né, que a gente tinha lá o personagem Peri, né? Não fiz. É baseado mesmo nas questões que a gente faz. É baseado nas questões que a gente faz. Por isso que a gente passa a conhecer, a fazer distinção entre uma e outra. Viu, Gabriel? Então, o romantismo ele tem essas duas fases, né? Aí depois, o que ele faz? Ele traz para a gente, com o Gonçalves Dias, ó, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, ele também dá ao Brasil uma cara nacional, né? Um rosto, trazendo aí ó, a paisagem, as aves, né? Tudo muito nacionalista. Então, é a fase nacionalista, é a fase indianista, é a primeira fase do romantismo. Portanto, letra C. Muito bom. E como se eu não me engano, foi a Beth que falou, né? Aqui ele vai se opor ao movimento literário greco-romano, né? Isso ficou para trás, essa ideia, né, de copiar, mimetizar, né, uma literatura europeia ficou para trás. Beleza, então. Número 8, letra C. Letra C aí, ó, dominando as questões. Bom, vamos lá, passar para a questão 9, que diz o seguinte. Ó, bacaninha 9, hein? Crase. Diz assim, assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase foi empregado de acordo com a norma culta. Então, tem 4 alternativas erradas e uma correta. Vou deixar vocês pensarem. Enquanto isso, vou olhar minha mensagem. E aí, galera? Letra C? Hum, pensa direitinho. Cris, pensa direitinho se é a letra C. O Gabriel falou que é a letra D. Jonathan também acha que é a letra D. Então, Cris, eu vou com o Gabriel e com o Jonathan. Vamos ver por quê? Vamos lá. Sim, é a letra D, gente. Mas tem um detalhe, Gabriel, Jonathan, Eduardo, eu vou explicar para vocês uma situação peculiar na letra D. Então, por favor, prestem atenção, tá? Vamos lá, então, já achamos a resposta, tá? Peraí. Quando for hora, crase sem demora. Muito bem. Quando for hora, crase sem demora. Agora, presta atenção no outro detalhe, tá, Jonathan? Muito bom. Você fez a brincadeira, né? A ideia do quando for a hora, crase sem demora é muito bacana. Ou quem vai A e volta dar crase A, quem vai A e volta D, crase para quê? Isso é muito bom, gente. Isso é um macete muito bom para gravar. Agora, vamos lá, vamos por parte aqui, porque tem uma peculiaridade aqui na letra D, que seria a resposta correta, tá? Vamos
primeiramente para as que estão aí erradas, tá? Letra A diz assim: depois do acidente, passou a praticar esporte. Por que está errado? Quem pode me dizer por que está errado? Vou até botar aqui para olhar a resposta. Ah, muito bem, Eduardo. Porque não se utiliza acento indicativo de crase antes de verbos. Então, se você tem um verbo aí, ó, praticar, você não pode crasear, né? Vou colocar o acento grave nesse A, tá? Nessa preposição. Por isso está errado. Muito bem, Eduardo. Letra B. Vamos ver por que ela está errada. Aquele aluno dedica-se a várias atividades extracurriculares. Por que está errado? Quem sabe explicar por que está errado? Não pode antes de pronomes? Sim. E além de ser pronome, Eduardo, né? Aqui a gente tem pronome indefinido, né? Várias. A gente tem também a questão de ser uma palavra pluralizada. Uma palavra pluralizada também não se acentua, tá? Agora, a ideia de ser um pronome é muito mais óbvia, né? Várias é um pronome indefinido. Portanto, não se craseia aí diante de pronome, crase passa fome. Gostaram, né? Diante de pronome, crase passa fome. Então, não pode colocar. Letra C. Por que não pode também ser a letra C? O turista dirigiu-se a essa instituição para obter orientações. Por que está errado? Não se usa crase antes de pronome demonstrativo. Perfeito! Essa é pronome demonstrativo, né? Feminino. Então, não se usa crase antes de pronomes demonstrativos femininos. Muito bem. Agora, vamos pular para a letra E, depois eu volto à letra D, que é a resposta correta. Em compras a prazo, acrescenta-se um pequeno juro. Por que está errado? Muito bem. Olha, quando se fala em crase, vocês estão muito bem. Prazo, né, é uma palavra masculina. Mas, professor, é um adverbial. Não interessa, mas é um adverbial masculina. A gente só vai acentuar adverbiais femininas, né? Locução adverbial feminina. À vista. Agora, a prazo, não. Né? Então, se fosse em compras à vista, acrescenta-se um pequeno juro. Aí sim estaria correto, né? Porque à vista é uma locução adverbial feminina. Mas aqui a gente tem a prazo, que é uma locução adverbial masculina, portanto, não se craseia. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos à letra D. Por que é correta? Porém, fiquem atentos à letra D. Os convidados chegaram ao local após as 10 horas. Veja bem, essa questão aqui é facultativa. O uso da crase aqui é facultativo. Vocês sabiam disso? Por que é facultativo? Porque antes do AS aqui, né, do acento indicativo de crase no A, na preposição A, você tem outra preposição, que é o após. Então, a literatura, algumas literaturas consideram como um acento indicativo facultativo. Por quê? Porque se você já tem uma preposição, não há necessidade de acentuar, né, a outra preposição. Porque você já tem, na verdade, você tem duas preposições juntas, após e as. As duas palavras são preposições. Então, quando você tem duas preposições, não há necessidade de crasear a segunda preposição, tá? Mas, como eu disse, é facultativo. Então, pode crasear? Pode. Há necessidade? Não. Viu? Entenderam? Então, se perguntassem assim, qual seria uma questão aqui no uso facultativo do acento indicativo e crase? Seria a letra D, também. Por quê? Porque você tem duas preposições, o após e o as. Então, quando você tem duas preposições, não há necessidade de se acentuar a segunda preposição. Tá bom, gente?
Deu para entender um pouquinho aí? Considera-se aí a letra D, porque pode ou não acentuar o A. Beleza. Vamos lá para a questão 10. Estamos acabando, hein? Questão 10 diz o seguinte: é um textinho, tá? Conheça a canção da ESA e dê o que se pede. É uma canção da ESA, inclusive eu queria ouvir esse som. Eu queria ouvir esse som. E eu não consegui. Mas eu vou colocar aqui daqui a pouco no meu celular para a gente ouvir. Quem pode colocar aí, gente? Canção da ESA. Enquanto vocês colocam aí, alguém procura, ou eu mesmo vou colocar daqui a pouco, vamos ler. Diz o seguinte, ó, canção da ESA. Vamos ler porque a gente não conhece o ritmo, então a gente não pode cantar. Somos um corpo de infantes. Nós vivemos de cívicos momentos. Com galhardia, somos soldados vibrantes. Nós formamos na escola de sargentos. Infantaria. Avante, avante, ó ESA, para a grandeza do porvir. Nossa cartilha, a glória reza. Para a batalha devemos ir. Somos um corpo aguerrido. Nós fazemos vanguarda aos regimentos com ufania. Somos um grupo em sentido. Nós formamos na escola de sargentos, cavalaria. Avante, avante. Somos um corpo troante. Nós lançamos metralha nos momentos da atroz porfia. Somos um grupo vibrante, nós formamos na escola de sargentos, artilharia. Avante, avante. Somos um corpo que é troante. Só um minutinho. Somos um corpo adestrado, das outras armas guiando os movimentos com alegria. Somos um grupo ajustado. Nós formamos na escola de sargentos, engenharia. Avante, avante. Somos um corpo presente, facilitando da tropa os movimentos, com as ligações. Nosso soldado é valente. Nós formamos na escola de sargentos, comunicações. Avante, avante. Então, antes de passar para a pergunta, essa é a música, tá? Jonathan me perguntou aqui o que é troante, né? Troante é quando você tem aquilo que faz barulho, que está preparado para um barulho, para um movimento de ataque. Então, nós lançamos metralha nos momentos da atroz porfia. Então, é tudo que faz, que tem ação e faz barulho, que se movimenta. É mais ou menos isso. Tá? Dentro do contexto aqui, né, eu quero dizer, porque troante poderia ser num outro contexto, também no sentido de fazer barulho, né, som, gritaria, né? Então, aqui, olha, a questão 10 diz o seguinte: marque a alternativa que apresente equivalência semântica ao léxico abaixo destacado. Então, vocês têm aqui, olha, respectivamente, vocês têm galhardia, aguerrido, atroz, porfia, ufania e porvir. Então, qual seria aqui, respectivamente, a equivalência de palavras? O que seria galhardia? Armado? Elegância? Orgulho? Garbo? Elegância? De novo? E aí? Vou deixar vocês pensando um pouquinho. Opa, alguém já respondeu alguma coisa? Nunca ouvi essas palavras para saber. Então, é bom que vocês saibam, porque são palavras muito comuns em hinos. Você vê que no hino nacional a gente tem ali vários termos que vocês precisam saber o significado. Letra E? Elegância, belicoso? Não. Não.
Essa me pegou, né? Pois é. Então, assim como eu falei, né? Assim como o hino nacional, que tem muitos termos que vocês precisam conhecer, o vocábulo, né? Qual seria o significado daquilo ali, outras bancas também cobram isso. E isso normalmente a gente tem em hinos. O hino aqui da ESA tem também esses termos, são termos antigos, né? De guerra, falando de guerra, falando de nacionalismo, batalha, enfim. Você acha que é a letra B, Beth acha que é a B, Cris acha que é a B? Então, galhardia, tá. Poderia ser. Mas aí, se fosse a B, por que não seria a letra E? Hum, realmente, pode ser a letra. Mas olha só, tem uma outra alternativa aqui que também significa elegante. Não só a letra B e a letra E. Não, não tem como. Não tem como ser a letra E, Beth. Por quê? Aguerrido não é belicoso. Pensa aí, um pouquinho mais. Vai com calma. Letra A, galhardia, armado? Não. Então é a B mesmo? E aí, alguém concorda com a Cris? Vamos lá, vou explicar para vocês então. Tia, não sei. Vamos lá. Galhardia é uma pessoa realmente elegante, garbosa, tá? Galhardia é isso, né? Como é que é o termo lá? Esqueci qual é o termo. Galhardia é aquela pessoa, ele desfilou com, estou inventando, tá? Ele desfilou com galhardia, ele desfilou com elegância, ele foi garboso, foi elegante. Então, pode ser a letra B nesse caso, pode ser a letra D ou pode ser a letra E. Não é só nessa primeira palavra, tá? Elegância e garbo, mesma coisa. Só que aí depois você tem, vocês apostaram que talvez fosse a letra B, né? Você tem a palavra aguerrido. Então, a palavra aguerrido não é belicoso, não é preparado. Por que não é preparado? Porque aguerrido significa uma pessoa, ela está aguerrida, ela está completamente armada, ela está preparada, mas não é no sentido de preparada, é armada mesmo, armada, armada. Se a gente está falando de o quê? De uma batalha. Então, você vai estar a postos armado, tá? Então, vamos lá. A gente ainda fica mais ou menos entre a letra B e a letra D. Já excluímos aí a letra E. Por quê? Porque belicoso, gente, é uma palavra que significa. O valor semântico dessa palavra é de agressivo, né? Cruel, combativo. Então, aguerrido não tem nada a ver com isso, tá? Não é isso. Aguerrido é alguém armado, totalmente preparado, totalmente vestido para, como diz o outro, né? Vestido para matar, por assim dizer. Então, a gente ainda pode considerar que talvez fosse preparado ou armado. Vamos lá na terceira palavra. A palavra atroz. Então, a palavra atroz, ela significa marítimo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Então, marítimo, você acha que marítimo, atroz aqui significa marítimo ou desumano? E aí? Atroz. Bom, vamos lá então. Marítimo não tem nada a ver com atroz. Nada a ver com atroz.
Quando eu digo para você assim, ele foi, ele teve um sofrimento atroz, ele teve um sofrimento desumano, que não é próprio de um ser humano, cruel. Então, aqui, ó, atroz. Pois é, difícil essa, hein? Pois é. Então, atroz significa desumano e não marítimo. Agora, porfia. Porfia, sim, é luta, é batalha. É luta e é batalha, tá? Então, a gente já mais ou menos já sabe qual é. Pelo atroz, você já sabe qual seria, entre B e D. Mas vamos lá. Porfia é a mesma coisa. Luta e batalha, mesma coisa, tá? E ufania? É regozijo ou orgulho? Ufania, regozijo ou orgulho? Pois é, o que é regozijo? Regozijo é quando você, na verdade, regozijo e orgulho é a mesma coisa. Quando você está regozijando de algo que aconteceu, você está orgulhoso de algo que aconteceu. Então, regozijar-se é orgulhar-se. Então, letra B e letra D, em termos de ufania, o sentido é o mesmo. Regozijar-se, orgulhar-se. E letra D, orgulho. Mesma coisa, tá? E por vir? Por vir. É futuro. É futuro. Então, a letra B aqui, ó, futuro, por vir. Letra D, futuro, por vir. Agora, qual seria, então, a única palavra que não tem a mesma semântica, a mesma equivalência semântica aqui? Desumano, exatamente, Cris. Desumano. Atroz significa desumano. Quando a gente fala que aquilo foi uma decisão atroz, foi uma decisão desumana. Aquele sofrimento foi atroz, aquele sofrimento foi desumano, foi cruel. Isso é a letra B. Então, ó, coloca aí, questão 10, letra B. Só a única palavra que não tem nada a ver com o restante aí é desumano, né? Que é equivalente a atroz. E marítimo não tem nada a ver com isso. Ok? Então, ó, número 10, letra B de bola. Gente, ó, questãozinha para vocês conhecerem vocábulo, hein? Deem uma lida, uma dica que eu dou, tá? Pois é, ia se ferrar, né, Jonathan? Mas olha só, Jonathan, não só Jonathan, mas todos vocês, deem uma lida nos hinos, hino nacional, o hino da bandeira, hino da independência, deem uma olhada nos versos e procurem no dicionário. Vocês vão ver muitas palavras iguais, e são palavras muito antigas. Então, vocês vão ver galhardia, vocês vão ver aguerrido, vocês vão ver porfia, porvir, né? O que a gente tem no hino nacional também? Umas palavras lá bem cabulosas, que vocês não sabem o significado. Retumbante, ó, impávido colosso. Isso tudo vocês têm que buscar no dicionário, tá? Por quê? Os hinos normalmente utilizam palavras antigas, palavras clássicas, né, que são próprias aí como é que eu vou dizer? De combate, de batalha, de preparação, né? Beleza, gente? Então, ó, deem uma estudada aí nos hinos, nos versos, nas palavras, procurem nos dicionários para vocês se familiarizarem com essas palavras, tá? Senão vocês vão ter realmente dificuldade para entender uma determinada questão aí, tá? Vamos lá, partindo aí para a questão 11. A questão 11 diz o seguinte, olha, essa aqui é bacana, sobre sílaba tônica, né? Assinale a alternativa em que todas as palavras são consideradas paroxítonas na escrita. Qual seria? Paroxítono, hein? Só paroxítono, todas.
Letra D, Paris. Mas Paris é oxítona. Ah, muito bem, Cris. Rapidinho você percebeu o erro, né? Isso aí, Cris. Ah, foi Cris que falou antes? Não, foi Beth. Letra D, Gabriel D, Cris A. Então, gente, paroxítona. A letra D não pode ser, Beth, por quê? Gabriel, Paris é oxítona. Brasil é oxítona. Londres é paroxítona. Munique é paroxítona. Mas Paris e Brasil é oxítona. Então não pode ser. Letra B também não pode ser. Letra C também não pode. Ó. Universidade, paroxítona. Significado, paroxítona. Singapura, paroxítona. País, oxítona. Então não pode. Letra E também não pode ser. Por quê? Rubrica, paroxítona. Satélite, proparoxítona. Fenômeno, proparoxítona. Planetário, paroxítona. Então não pode ser também. Então, o que seria uma paroxítona, só para ativar a minha memória? Então, Jonas, paroxítona é a palavra, a penúltima palavra mais, com a sílaba tônica mais forte. Então, você começa de trás para frente, né? Você começa da direita para a esquerda. Então, você começa lá, ó, rubrica. Como é que você começa a ler rubrica? A fazer essa composição, essa separação silábica. K é oxítona. Bri, paroxítona. Ru, proparoxítona. Então, rubrica é paroxítona. Então, você começa de trás para frente, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Rubrica é o quê? Qual é a sílaba mais forte? Bri. Então, é paroxítona. Satélite. Satélite. Então, como é que você separa essa palavra? Satélites. Então, como é que você começa a contar? Oxítona, tes. Paroxítona, li. Proparoxítona, té. E a outra também é proparoxítona, porque, né, não tem acentuação, não tem força de tônica, né? Então, aqui a gente tem satélite. Satélite é a terceira palavra com a sílaba tônica mais forte. Então, última, penúltima, antepenúltima. Portanto, é proparoxítona, não pode ser. Então, a gente tem o que aí? Acho que entendi? Então, é a contagem, é a sílaba tônica mais forte. Então, você tem oxítona, proparoxítona e, perdão, oxítona, paroxítona e proparoxítona. Aqui a gente tem, todas têm que ser paroxítonas. Portanto, quem marcou a letra A acertou. Por quê? Como é que separa a palavra publica? Publica. Então, o bli é a acentuação, é a sílaba mais forte, né? Então, paroxítona. Astronauta. Astronauta. Paroxítona também. Viajaram. Viajarão. Paroxítona. História. História. Portanto, paroxítona também. Letra A. Muito bem. A de alfa. Muito bem, galera. Portanto, anotem aí, questão 11, letra A de alfa. Número 12. Está acabando, hein? Está acabando. Falta pouquinho, faltam 3. Assinale a alternativa em que a figura de linguagem correspondente à frase relacionada, se ela está certa ou não, né? Então, vamos lá. Letra A diz assim, ó. Preferimos o desconforto do estômago vazio. É uma catacrese? Letra B. Às vezes, há até vontade de desistir. Isso é metonímia? Letra C. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Isso é ironia? Letra D. Aquele o surpreendeu e foi morar longe. É antítese? Ou letra E. Família é prato difícil de preparar. É metáfora? Vamos lá.
Opa, letra E, já de cara acertou, Beth. É isso aí, letra E, muito bem. Muito bem, letra E mesmo. Muito bom, muito bom. Letra E. Agora, por que não seria a letra A? Preferimos o desconforto do estômago vazio. Isso não é catacrese, gente. Catacrese é quando você, na ausência de uma palavra mais adequada, você utiliza uma. Você pega emprestado uma, né, que se encaixa perfeitamente. Então, quando eu digo assim, olha, eu estou com dor no pé da barriga. Pé da barriga? Né? Eu estou com dor na pelve. Eu não estou com dor no pé da barriga, porque barriga não tem pé. Eu estou com dor na batata da perna. O que é essa parte aqui, gente, da perna? Panturrilha, né? Então, eu não lembrei, eu não sabia o que era. Eu não sei o que é essa parte da perna aqui. Eu não sei o que é panturrilha. O que eu faço? Batata da perna. E todo mundo entende, né? Então, isso é catacrese, né? Na ausência de uma palavra mais adequada, você lança a mão de uma outra que se encaixa aí e dá para entender. Braço do sofá. O sofá não tem braço, mas quando a gente fala, bota no braço o sofá, a gente já entende, né? Que é o apoio. Às vezes dá até vontade de desistir. O que tem de metonímia aqui, gente? O que é metonímia? É a parte de um todo, né? Ou todo pela parte, enfim. Aqui não tem nada disso. Letra C. Reunir todos é um problema, principalmente no Natal e no Ano Novo. Onde é que tem ironia aqui? Nenhuma, né? Isso aqui é uma verdade. A letra D. Aquele o surpreendeu e foi morar longe. Também não tem antítese. O que é antítese? Não são oposição de palavras? Né? Oposição de palavras, tá, gente? Não é oposição ideológica, não. E oposição ideológica é paradoxo. E oposição de palavras é antítese. Aqui a gente não tem nenhum dos dois. E, portanto, a letra E, família é prato difícil de preparar. Metáfora, né? Perfeito. Número 12, então, letra E. Partir para 13. A 13 também é muito legal, e aí acho que vai nortear aí as duas últimas. Diz assim, ó, para que ninguém a quisesse. É um textinho de Marina Colaçante, gente, e é assim, horrível esse texto, horrível, horrível. Horrível que eu quero dizer no sentido de que eu achei ele bastante machista. Mas vamos lá. Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Antes disso, sua beleza chamava atenção e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos altos. Dos armários, tirou as roupas de seda, das gavetas, tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquivava-se como um gato. Não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então lhe trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido numa gaveta, esqueceu o batom e continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. Nossa, terrível, né? E aí a questão 13 diz o seguinte: assinale o item em que a explicação corresponde ao excerto citado. Então, ó, a explicação, depois o excerto, tá? Que está lá no texto. Então, a letra A diz assim, ó, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos. Seria a esposa silencia para agradar o marido? Letra B,
Largou o tecido em uma gaveta, esqueceu o batom. Ela não tem mais atitudes humanas por causa da anulação de sua identidade? Letra C, uma fina, fina aqui é junto, tá, gente? Desculpa aqui, ficou separadinho. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Seria o mesmo que a esposa perde a matéria que a torna ser? Tem que estar de acordo com o texto, tá, gente? Com o excesso citado. E continuou andando pela casa de vestido de chita. Reforça a ideia de que o homem não se importava com a esposa? Ou ninguém a olhava duas vezes, sua aparência não mais chamava atenção? Letra E? Muito bem, muito bem. Letra E. Ninguém a olhava duas vezes. E aí está lá no texto, né? Sua aparência não mais chamava atenção. Então, de acordo com o texto, né? A explicação tem que estar de acordo com o texto. Então, ninguém mais a olhava duas vezes e está lá no texto que sua aparência não mais chamava atenção. O restante é tudo conjecturas, né? Certo ou não, mas são conjecturas do próprio narrador. Mas aqui a gente tem algo que está no texto, né? Está comprovadamente citado no texto. Portanto, não gostou? Pois é, Jonathan, foi um texto assim bem ruim, né? Bem machista, né? Bem machista. Mas a gente precisa ler esses textos para a gente entender como funciona o corpo social, né? Existem pessoas assim, existem homens assim, infelizmente. Infelizmente. Vamos lá, pular para o 14, então? Portanto, 14 não, 14, gente. Nós fizemos a 13, né? Isso. 13, então, anotem aí, hein, Tiago? 13, letra E. E a 14? Vamos lá na 14. Marina Colasanti ressalta tanto a violência física quanto a violência simbólica praticada contra a mulher. Assinale o item em que há um exemplo de violência física, no texto também, né, tá, gente? Então, a letra A diz assim, pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos? Letra B, dos armários. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta todas as joias. C, foi obrigada a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os sapatos e saltos altos. Letra D, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Letra E, um ou outro olhar viril se acendia a passagem dela. Qual seria a que ressalta a violência física? Letra A, isso aí. Pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos. Perfeito, gente. Letra A. Muito bom. Anotem aí, tá? E, finalmente, a questão 15 e última diz assim, olha, no período há boas razões para crer que se iniciou uma reação em cadeia. O se, novamente, o se, foi a primeira questão que a gente viu agora de novo. Adquire função pronominal. O período em que o se é um elemento com outro valor morfossintático, qual seria? Lê aí, gente. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, rapidinho, tá? Eu não entendi o que é a pergunta? É isso, Jonathan? Vamos lá. Então, o se, nesse caso, ele assume função pronominal. Pronome oblíquo, tá? Reflexivo. Aqui, existe apenas uma alternativa em que o se exerce outra função morfossintática. Não é pronome, tá? Não é pronome. Eduardo, letra B? Mas você é demais. Se isso não fosse capaz de chocar o leitor, não é pronominal, não adquire função pronominal. Isso aí, Cris, é a B. Por quê? O se aqui assume função de quê, gente? Condicional. Aqui ele é condicional.
se isso não fosse capaz de chocar o leitor. Então, o se aqui é uma subordinada condicional, tá? A letra A, quando muito se compadece. Gente, quem se compadece de algo ou de alguém. Então, o verbo compadecer, ele exige esse pronominal aqui, reflexivo, tá? A letra C, já a água do mar escura absorve radiação e se aquece. Ó, se aquece. Então, também é reflexiva, é um pronominal. A letra C, a muralha de ar enregelante que se assenta sobre o polo, que se assenta. Então, assenta-se. Então, nesse caso, também é um pronominal aí, reflexivo. E a letra E, numa época em que o sol não se levanta, bateu o recorde recorde de temperaturas positivas. Aqui também tem aqui uma pronominal reflexivo. Então, a única que não exerce essa mesma função, né, de pronominal é a letra B. Então, a gente tem aqui a função de quê? É uma condicional. Beleza, gente? Bom, então, essa foi a 15. Anotem aí, questão 15, letra B. E, galerinha, eu agradeço muito, muito, muito a presença de vocês. Eu quero dizer a vocês, não vão embora ainda, por favor, tá? Quem está fazendo anotação? Alguém fazendo anotação, né? Então, eu queria dizer para vocês que quem vai fazer essa prova da ESA agora, dia 26, domingo, né? Fiquem atentos, tá? Levem em consideração todas as aulas que vocês tiveram, todas as explicações que vocês tiveram. Eu quero que vocês ainda estudem bastante até lá, tá? Parem de estudar no sábado, tá? E até sexta-feira vocês estudem bastante, 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 bastante mesmo, muito. Escrevam, façam redações, mas no sábado parem. Parem para descansar no sábado, fazer uma coisa mais amena, tá? Descansar bastante, dormir bem, para no dia seguinte vocês estarem preparados. Vocês viram como é que funciona a prova, né? Ela é bem objetiva, bem clara, tá? Não tem, basicamente, você não vai ver muita pegadinha, você vai ver perguntas e respostas muito simples, porém, se você não souber, né, se você não tiver domínio do conteúdo, você vai errar, tá? Então, é o português instrumental mesmo, vai lá na morfossintaxe, estuda pra caramba, tá? E que eu tenho certeza que vocês vão se dar super bem. E a redação, tá, gente? Não deixa de fazer redação nos moldes do gênero dissertativo e argumentativo, tem que ter repertório na introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, e aí vocês vão se dar super bem. Beleza, gente? Então, fiquem com Deus, boa prova, e até a próxima, se Deus quiser, galera. Um abraço para vocês. Tchau, meu querido. Tchau, Jonathan. Tchau, Cris. Boa noite, minha querida. Tchau, Gabriel. Estuda, Tchau, tá? gente. Tchau, gente. Tchau, tchau, Amandinha. Tchau, Eduardo.